Aleluia, queridos, povo de Deus, povo que vai morar no céu, povo que está ouvindo essa trombeta soando, glórias ao Rei Eterno. Louvado seja Jesus, que a paz do bendito e todo-poderoso Deus esteja conosco nesta manhã. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, Ritinha. Deus abençoe as nossas vidas nesta manhã de segunda-feira. Glórias a Deus, estamos aqui mais uma vez para o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Fique conosco, queridos ouvintes, que você tem uma palavra para abençoar a tua semana nesta programação. Em nome de Jesus, Deus é fiel, Ele sempre envia suas palavras, para nós refletirmos naquilo que nós precisamos mudar, naquilo que nós precisamos melhorar, ou vai edificar a nossa fé, para nos colocar de pé. Deus é fiel e Ele sabe falar com aqueles que o servem. Aleluia! Glórias a Jesus, louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez, na Rádio Estúdio FM de Oroeste, São Paulo. Aleluias! Para fazer a nossa programação. Vamos orar então, para nós começarmos a nossa programação nas mãos do nosso Deus, que tudo pode fazer e nós não podemos fazer nada. Mas Ele pode, Ele faz, Ele é tudo. E se Ele quiser abençoar, Ele abençoa. E se Ele quiser fazer milagres, Ele faz, porque Ele tem liberdade no nosso meio, não é verdade? Porque nós somos regidos por Ele. Não fazemos a nossa vontade, mas o querer e a vontade do Todo-Poderoso Deus, aquele que nos fez e nos criou e a quem nós rendemos graças, honras, glórias e louvores. Aleluia, entregamos a nossa vida para Ele, para que Ele tome conta de nós e não nós de nós mesmos, porque nós não sabemos fazer nada, A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Aleluia, nós não sabemos o que é melhor para nós. Quem sabe o que é melhor para nós é o nosso Pai que está no céu. Assim como nós sabemos, dar boas coisas para os nossos filhos, o Senhor também sabe dar coisas muito mais excelentes para os seus filhos. Aleluia? Então oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã, por mais uma vez podermos estarmos aqui neste lugar que o Senhor preparou. E eu já quero pedir que o Senhor continue abençoando, derramando a tua graça, a tua unção, a tua prosperidade sobre a Rádio Estúdio FM. Abençoa também, meu Deus, todos os que aqui trabalham, os que aqui anunciam, e derrama a tua bênção sem medida, ó Deus. Obrigado por esse canal de abençoar as vidas daqueles que te ouvem, ó Deus. Em nome de Jesus, venha nos usar como vaso pequeno, vaso de barro, um vaso imperfeito, mas na tua presença e pronto para te servir. E para falar aquilo que o Senhor quer falar com o seu povo. Abra os teus céus da revelação da palavra nesta manhã. Abençoa o teu povo que nos ouve agora ou vai ouvir depois pelas mídias sociais. Em nome de Jesus, abençoa, derrama bênção, graça, derrama, Senhor, aquilo que nós precisamos. Eu não sei o que teu povo precisa, mas o que o Senhor conhece. O Senhor conhece o profundo e o escondido de cada coração. Sabe do deitar e do levantar de cada um. Sabe aquilo que nós verdadeiramente precisamos. E eu creio que tu és um Pai amoroso, um Deus que cuida do seu povo e que, na medida certa, Pai, abençoa aqueles que se chegam a ti, que clamam pela tua presença e que buscam a tua face e que clama ao Deus que tudo pode. Para aqueles, ó Pai, que não estão confiando em homens, não estão confiando em cavalos, mas estão confiando na providência do Senhor. Pai, abençoa, derrama bênção sem medidas. Cura as enfermidades, restaura os que estão caídos, liberta os que estão cativos, quebra, tira das prisões aqueles, Pai, que estão presos nas suas mentiras, nos seus pecados. Vai quebrando as algemas, libertando, ó Deus, das gaiolas das prisões, em nome de Jesus. Liberta de todas as enfermidades da alma, Pai, das tristezas, das decepções. Meu Deus, vai tirando tudo que não provém de ti. Dá-nos a alegria no nosso coração. A alegria de saber que nós temos um Deus que cuida de nós acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa cidade de Oroeste, ó Pai. E que essa bênção se estenda por todas as demais cidades do Brasil e do mundo, ó Pai. Em nome de Jesus. Faz cessar as guerras até os confins da terra. Entra no coração dos homens, Pai, os poderosos do mundo, que querem
querem levar o mundo para a destruição total, para uma guerra nuclear, mas em nome de Jesus Cristo, nós estamos confiando que o Senhor está no controle de tudo e não vai deixar o seu povo perecer, ó Deus, em nome de Jesus. Vai cuidando daqueles que nada têm, ó Deus, dos pequeninos do Senhor, e vai usando o teu povo, aqueles a quem o Senhor escolheu para ajudar, e que eu sei que a nossa recompensa será maravilhosa naquele grande dia, por tudo que o Senhor faz por nós, e que nós devolvemos, Pai, fazendo para o nosso próximo, em nome de Jesus. Consola os corações daqueles que estão tristes, que perderam seus entes queridos, ó Deus, daqueles que precisam de um alento, de uma alegria, que elas saibam que no céu do Todo-Poderoso existe um Deus alegre, um Deus abençoador, um Deus que derrama suas bênçãos sem medida sobre o seu povo, um Deus que fez nascer o sol nessa manhã sobre os justos e os injustos, um Deus que opera, um Deus que faz, um Deus que restaura, um Deus que traz vida nova, um Deus que abre as portas onde não tem nem parede. Ó Senhor, nos ajude a buscar em Ti aquilo que nós mais precisamos, que é a nossa salvação. E como diz a sua palavra, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Acrescenta, papai, na vida da Ritinha, na vida de todos os ouvintes, ó Deus, aquilo que nós precisamos, porque nós estamos aqui fazendo a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Jesus, louvado seja Deus. É isso aí, né, amados? O mundo, os homens estão querendo pôr fogo no planeta, mas nós estamos aqui repreendendo esse espírito de guerra, né? Em nome de Jesus, nós não vamos perecer na mão desses malucos aí que querem a guerra nuclear, não. Em nome de Jesus. Estamos aqui para proclamar que maior é o nosso Deus e que Ele nos guardará. Ainda que, né, joguem a nós dentro da fornalha. Olha aqui, ó rei. Ainda que o Senhor nos jogue, ainda que, meu Deus, não me livre. Mas nós não vamos nos dobrar. E aí o que acontece? Deus vai lá e livra os meninos de dentro da fornalha. Então nós falamos aqui para os poderosos da terra. Ainda que isso venha acontecer, o nosso Deus vai nos guardar. Vocês não vão nos destruir. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Em primeiro lugar, hoje quero agradecer minhas irmãs lá do grupo Filhas do Rei, né? Nosso grupo de WhatsApp de estudos e conversas sobre o reino de Deus. Agradecer imensamente a elas. Ontem nós conversamos tanto no grupo e elas acrescentaram tantas coisas que na palavra que eu estava já no meu coração. Obrigado. Deus abençoe a todas. Irmã Cristiane, que disse que estava orando para eu trazer essa palavra aqui. Olha só, irmãos, e Deus me tocou. Glórias a Deus. Você acha? Acho que ela é do Rio de Janeiro. A gente tem um grupo, né Ritinha? Elas que estavam orando, Deus, toca nela para falar desse assunto. E Deus me levou numa situação que eu até chorei para falar sobre o que eu tenho para falar hoje. Aleluia. Né, Cidinha? Deus abençoe a sua vida, minha amada. Deus abençoe. Obrigado pela tua presença sempre aqui comigo, em nome de Jesus. E também a irmã Odília de Santo André, que está me ouvindo. Eu quero agradecer, irmã Odília. Deus abençoe sua vida. Um beijo no teu coração. Aleluia. Já era para eu ter falado das irmãs há tempos e eu fico esquecendo. Que na hora que eu entro aqui, parece que eu entro numa outra dimensão. Eu esqueço tudo que eu tenho que fazer. Eu só, né, eu só falo aquilo que me vem na mente, né? Glórias a Deus. Então, queridos, em primeiro lugar, né? Perdemos o Silvio Santos, que foi uma perda, né, para o Brasil. Um homem de exemplo, né? Um homem bom. Um homem de um coração generoso. Um homem verdadeiramente um judeu. Sabia, né? Ele era um judeu cumpridor da Torá. Cumpridor da Torá. Então, ele era um homem abençoador de pessoas. Você viu os relatos? Eu, como não assisto TV aberta há muitos anos, então faz muito tempo que eu não vejo o Silvio Santos. Mas é óbvio, né, que eu sou do tempo do qual é a música do Silvio Santos e tantas outras coisas, né? E o Senhor, acredito que o recolheu, né, que o tenha, e que o exemplo dele fique, né? Assim, um homem que não negou sua fé, um homem que foi bom, foi generoso com todos, que ele pôde ajudar. Nós vimos os relatos dos funcionários dele ali, né? Uma pessoa de Deus, e uma pessoa que, olha só, nos ensinou verdadeiramente com a vida dele. Daqui não se leva nada. Não quis velório, não quis 3 dias de velório dele exposto e o povo adorando ele, né? Ele falou, não quero isso na minha morte.
Isso é ser de Deus. É entender que não adianta você ser famoso, o teu caixão ficar lá e o povo lá morrendo por você. Não, isso não adianta nada. Olha a lição que o homem deu. Dessa vida não se leva nada. Só fique com as boas memórias daquilo que a pessoa fez. E amém a vida que segue. E aprenda com os exemplos que ele deu. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E eu que já sou apaixonada por judeu, né? Porque o meu amor maior é o meu judeu Jesus, o Yeshua, Hamashia. Então, o fato dele ser judeu já me faz amá-lo mais ainda, né? Porque eu tenho essa fraqueza, irmãos. Eu tenho essa fraqueza, vocês sabem disso. Então, vamos, aprendamos, né? Aprendamos com um homem tão rico e poderoso que entendia que na hora da morte acabou tudo, você não leva nada daqui, e que os poderosos do mundo, se eles entendessem aquilo que o Silvio Santos entendeu pela palavra de Deus. Mas eles não entendem, né? Eles querem poder e eles querem ser imortais. Mas vamos aprender. Nós aqui aprendemos, né? E louvado seja Deus, que Deus levante mais homens valorosos, assim, né? Homens com dinheiro para fazer caridade, para ter as empresas, né, gente? Porque se ele não fosse rico, 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 e tivesse uma empresa grande, 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 como é que ele ia empregar tanta gente, né? A gente tem que pensar nisso aí. Então, que Deus levante mais Silvio Santos, mais Luciano dos Ranques, né? Também é outro empresário muito legal, que dá emprego, que trata bem os funcionários e tal. O empresário não é esse monstro que a esquerda pregou a vida inteira. E é óbvio que a esquerda só soube falar dessa parte, né? Ai, meu Deus do céu, nem na hora da morte dos outros esse povo aprende alguma coisa. Mas amém, que o Senhor cuide das almas dos esquerdistas, se é que eles ainda vão ter salvação. Em nome de Jesus. Então vamos lá para a nossa palavra. E também pensando nessa palavra, aconteceu a morte do Silvio Santos e nós conversando, gente, e é quase tudo a mesma coisa. Então eu vou lá em Mateus 25 hoje. Você vê que Jesus falou essa palavra quando ele estava dando o sermão do fim, o sermão escatológico das coisas do fim. E ele vem com essa palavra aqui, para a gente saber o que é importante nessa vida. Então o Senhor começa lá no versículo 31, livro de Mateus, capítulo 25, a partir do 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque, olha isso aqui, isto é sermão escatológico. Isto, Jesus está falando para o povo que quer ser ovelha e que quer ser chamado: Vinde, benditos do meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha quais as instruções que Jesus dá para que nós possamos alcançar este lugar no reino. Lugar de ovelha, lugar de ovelha. Porque tive fome e me destes de comer. Porque tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meu Deus! Glórias ao Rei da Glória. Aleluia! Forte essa palavra, irmão. Acho que essa palavra é uma das mais fortes da Bíblia. Uma das palavras mais fortes que Jesus disse. Olha o que é que vocês têm que fazer para alcançar a salvação. Fazer o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Que é o caso do Silvio Santos, que tanto fez a obra de caridade, que tanto ajudou no que pôde. As pessoas que tinham um feeling para entender a dor, para entender a necessidade daqueles que cercavam a ele. Não é? Onde foi que ele aprendeu isso? Lá na Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, que Jesus está repetindo aqui tudo o que estava escrito já, gente. Não é novidade. A única coisa que ele acrescentou foi: está escrito, ameis uns aos outros, como a ti mesmo. E eu digo que amar ao próximo e ao seu semelhante, como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Ele deu a vida por nós. Ele aumentou o mandamento. É para nós amarmos o nosso semelhante a ponto de morrermos por ele. Foi isso que Jesus deixou. Ele ampliou o mandamento de amar ao próximo. Então, gente, isso aqui Jesus está falando que no dia do juízo final, quando ele voltar, ou no dia do juízo final, enfim, ele vai fazer essa separação. E aqueles que são ovelhas dele, aqueles que ouviram o mandamento, como uma ovelha que está sempre apta para aprender, porque a característica da ovelha é essa, né? Bode não aprende nada. O caso do bode é terrível. Eu estava vendo um rapaz falando, um cuidador de bodes lá da Bahia, e bodes e carneiros. Os bodes, eles nunca conseguem ficar juntos, eles ficam sempre se dando cabeçadas, brigando. Eles não conseguem comer juntos, porque um quer comer primeiro que o outro. Eles não andam em grupos, eles andam sós, né? Porque eles são rebeldes. Então, quem tem a característica de bode, já sabe, né? E aí, a ovelha não. A ovelha, ela anda em bandos. Quando chega uma ovelha nova no rebanho, diz que elas começam a se esfregar naquela que chegou, para que aquela que chegou pegue o cheiro das outras ali do rebanho e se sintam acolhidas. Se esfregam, né? Como se elas estivessem se abraçando umas às outras ali, recebendo aquela ovelha que está chegando. Aí, outro detalhe que a ovelha também tem, né? Que nós sabemos tantas coisas. Já falei aqui sobre o Salmo de Davi, mas é bom continuar falando, né, das características das ovelhas. Elas vão andando e na patinha delas tem uma glândula que elas soltam um certo cheirinho, que só as ovelhas conseguem ver, sentir, e elas vão seguindo umas às outras. E o bode, que representa aqueles que são filhos do diabo, ele urina na sua mão, urina. E o cheiro do xixi dele forte fica na mão dele, e onde ele passa, ele também marca o território dele com o cheiro da urina dele. Não é o cheiro do perfume das ovelhas de Cristo, porque nós exalamos o bom perfume de Cristo, mas o bode tem essa característica. Marcar com fedor, né? Nada cheiroso. Mas Jesus está falando aqui para nós de ovelhas que obedecem o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. E quem é meu próximo? Aquele que está perto de mim, principalmente a minha família.
nos meus amigos, no meu local de trabalho. É isso que Jesus está falando para nós nesta manhã. Que não adianta a gente ficar dentro de uma igreja sem que fora da igreja a gente não tenha atitudes de ovelhas. A nossa atitude fora da igreja é atitude de bode. E isso não vai entrar. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos. Está preparado para receber essa palavra do Senhor? Acredito que não, né? Então, meus irmãos, vamos fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Cuidar do próximo. Porque o livro de Tiago vai falar para nós, o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, vai falar para nós que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Porque se eu estou dentro de uma igreja, né, ainda mais eu congrego, eu amo congregar, e isso também é característica de ovelha também, congregar, lá eu fico louvando, amo louvar o Senhor, né, prego aqui, mas se fora daqui, as pessoas olham para mim e não vê nada de Jesus em mim, não são só as pessoas que estão vendo, Jesus também está vendo isso. E naquele grande dia, ele vai falar para mim: apartai de mim, maldita. Misericórdia. Então o Senhor está falando para nós, cuide. Isso aqui, gente, está no livro de Mateus, capítulo 25. Lá no capítulo 23... Jesus já começou a falar parábolas sobre o reino. Depois ele vem no Mateus 24, e ele falando das coisas do tempo final. Depois vem a parábola das virgens, e o Senhor falando a respeito das coisas do fim. Ensinando os seus discípulos o que é que ele queria que os discípulos fizessem. E ele está falando aqui, ó, vocês prestem atenção, por quê? Cadê? Onde que eu mudei aqui? O título desse pedaço aqui que eu li na minha Bíblia, está escrito assim: o juízo final. Então o Senhor está falando: olha, quando eu voltar, eu vou fazer uma separação entre vocês. De bodes para um lado, ovelhas de outro. Eu vou fazer uma separação de trigo e de joio. E aí, ele vai falar assim: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro, vocês me hospedaram. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu adoeci, vocês me visitaram. Eu estava na prisão, vocês foram me ver. Então os justos responderão: Senhor, ele está pensando que ele está falando dele mesmo, né? Mas quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? Para mim, vocês nunca fizeram, não. Que eu não preciso. Mas quando vocês fizeram para os meus pequeninos da terra, foi para mim que vocês fizeram. Quem são os pequeninos da terra? Quem são os órfãos e as viúvas? Que Jesus está esperando a nossa ação em prol deles. Será que o mundo, gente, estaria tão ruim como está se todos os cristãos tivessem verdadeiramente comportamento de cristãos? Né? Será que o Brasil seria conhecido como o país da corrupção, o país do carnaval, o país de não sei o que, tudo de ruim? Se os cristãos que aqui vivem tivessem comportamentos verdadeiramente cristãos? Será? Esse é o tempo da parábola das 10 virgens. Estavam todas dormindo. Enquanto as virgens dormem, o mal se levanta e toma conta. Mas o Senhor está nos falando nesta manhã: cuidado com a vida de vocês. Porque se vocês fizerem o bem, vocês estão comigo. Não percam a oportunidade de ajudar o seu próximo. Está dentro da tua família, está dentro da tua igreja, está dentro do teu local de trabalho. E às vezes as pessoas estão sofrendo ao nosso lado e nós não estamos vendo o sofrimento delas. Nós não temos capacidade de dar uma palavra, de dar um abraço, de perguntar o que é que foi. Porque cada um, porque a vida, né?
esse sistema nos levou a ser egoístas. Nos levou a ser egoístas. Agora a gente fica com a cabeça enfiada num celular e não vê o que está acontecendo à nossa volta, das dores, dos sofrimentos da nossa volta. Será que o Senhor está nos chamando hoje para nós atentarmos para o nosso próximo? Porque tem gente sofrendo do nosso lado e nós não estamos vendo. E nós poderíamos fazer. Irmãos, não há pobreza neste mundo que a pessoa não tenha nada para dar. Quantos são os vídeos que nós vemos na televisão ou pela internet de mendigos que dividem aquilo que tem? Com o seu cachorro. Você olha para ele, ele não tem nada para dar, mas quando ele recebe, ele já vai dividir. Não é verdade? Porque dentro dele tem um espírito diferente. Ele está naquela situação para quê? Para que a gente exerça esta bondade. Sabe por que os pobres existem no mundo? Para que os ricos exerçam bondade. Para que eu e você exerçamos bondade. Não somos ricos, mas a gente pode ajudar. O Senhor está buscando de nós. O povo de Deus está muito egoísta. É cada um para si e Deus para todos. E não foi isso que Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou a compartilhar. Ele nos ensinou a dividir. Nos ensinou a amar o nosso próximo. E nós precisamos estar fazendo isso, né? Eu acho assim, funcionário público são os que mais têm a chance de fazer o bem. Os da área da saúde, então, eles podem fazer dobrado. Eles podem, se eles quiserem, ter passagem sem intermediário para o céu, direto. Pelas boas ações que eles puderam fazer aqui, nesta terra, atendendo o povo, na sua pior hora, na hora da enfermidade, da dor. Funcionários públicos da área da saúde poderiam aproveitar, se fossem, quantos cristãos tem na área da saúde, dando exemplo? Será? Quantos? Lá na igreja, louva, adora o Senhor, levanta sua mão, dá glória a Deus. E no atendimento ao pobre, ao necessitado, ao doente que está lá desesperado, é mal criado. Será? Jesus está vendo tudo isso. Ele mandou falar, a irmã estava lá orando para que eu pudesse falar sobre isso aqui. Deus me tocou para falar, porque nós precisamos mudar. Porque o Senhor está registrando tudo. Os funcionários públicos da área do social. Será que lá dentro tem gente que vai para a igreja no domingo, levanta a mão, dá glória a Deus, e na segunda-feira está maltratando alguém? Pobre, necessitado, que está lá precisando de ajuda? Será? Está acontecendo isso? E os professores? E os professores nas escolas que cuidam de crianças? Será que esses professores estão exercendo a sua característica, a sua caridade cristã dentro de uma escola, cuidando de uma criança? Em geral, quantas crianças são maltratadas em casa e o professor é a pessoa que está mais próxima dessa criança. Mas o professor não está nem aí com a vida pessoal da criança, quer dar aula dele, receber o dinheiro dele e ir embora. E a criança está ali do lado, chorando, clamando, gritando que está com problema. Será que nós estamos tendo professores e funcionários dentro de escolas fazendo esse tipo de coisa com criança? Será? Onde quer que tenha um cristão, será que dentro da igreja tem irmãos padecendo necessidades físicas? Com conta de luz atrasada, conta de água atrasada, com falta de alimentos. Será que acontece? Não sei. O Senhor está só falando para a gente prestar atenção ao nosso, em volta de nós, e fazermos a nossa parte de cristão. Fazermos a nossa parte de cristãos. Porque é isso que o Senhor nos ensina. É isso que esse homem que morreu, esse homem valoroso, esse varão valoroso morreu, nos ensinou. No livro de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos saíram para pregar o evangelho com toda a autoridade de Deus, eles tinham tanto amor, eles transbordavam em amor, que eles não tinham nada. O povo ia se achegando a eles, porque o povo via que existia entre eles amor, de cuidar uns dos outros.
Quando naquele dia chegar, Jesus vai separar bodes e ovelhas. E quais são as características das ovelhas? Que deixaram com as suas marcas, das suas patinhas, o perfume de Cristo sobre essa terra. O que é que o Senhor vai ver de nós? Senhor, quando foi que o Senhor teve fome? Jesus não teve fome, ele é rei. Mas ele está falando dos seus pela terra. Aleluia. Aí a gente vai lá para a carta de Paulo, né? 1 Coríntios, capítulo 13. Que ele vai falar sobre o amor. Exatamente sobre isso. E ele vai dizer que ainda que ele fosse para a igreja todo dia, que ele levantasse a mão e desse glória a Deus, e tivesse uma voz afinadíssima, e cantasse no coral da igreja, e que ainda que ele falasse a língua dos anjos em todo o tempo que ele estava ali falando, ainda que ele fizesse tudo, sem amor, que é isso aqui que Jesus está falando aqui, nesse capítulo que nós lemos, ele nada seria. Ele seria como um sino que tine. O que é um sino, gente? O sino da igreja é um trem de ferro, é um trem duro. Você bate nele e vai, tom, o barulho da dureza expande. Ainda que eu tivesse tudo, ainda que eu fizesse tudo sem amor, significa que nós estamos sem Jesus, porque Jesus é o amor, né? E Tiago vem e mata tudo isso falando assim: a verdadeira religião, aquilo que nos liga com o Pai, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Ah, não tem nenhum órfão perto de mim. Ah, não tem nenhuma viúva que eu... Ah, é, você que pensa. Os órfãos são aqueles que ainda não têm Deus por pai. Eles são órfãos, eles não têm Deus por pai, eles não aceitaram Jesus, então eles são órfãos, eles precisam de um pai. Então quem é que tem que apresentar o Pai Celeste para eles? Eu e você. E as viúvas? As viúvas não são só as mulheres que perderam o seu marido aqui na terra. As viúvas são aqueles... Jesus morreu na cruz. Quando ele morreu, ele deixou o viúvo um povo. Mas ele morreu e ressuscitou para casar de novo, não foi? Se nós aqui estamos aqui e falamos que nós somos a noiva de Cristo, quem não tem o noivo é a mulher que está viúva ainda. É o povo que está sem Deus. E a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, daqueles que ainda não têm Deus. É pregar a palavra, é levar a palavra para esses que ainda não têm. Aleluia! Glórias a Deus. O tanto que nós precisamos melhorar. Mas o que mais me chamou a atenção, irmãos, é que este sermão não está lá no Sermão da Montanha. Está aqui. No livro de Mateus, capítulo 25, no sermão escatológico de Jesus. Então é condição para a volta dele. É condição para ser ovelha ou para ser bode. Qual é a tua marca? Você está deixando marcas com as tuas patinhas de urina, de fedor, ou está deixando marca de ovelha que exala o bom perfume de Cristo? Quantas pessoas estão em volta de nós necessitadas? Abra os seus olhos, seus ouvidos espirituais, para que você possa entender o grito daqueles que estão clamando. E nós não estamos ouvindo, mas Deus enviou, ele vai ter que mandar as pedras clamarem. Ele falou que ele falou para o pessoal lá em Jerusalém, ele falou assim, ó, se vocês não falarem, as pedras clamarão. Ai, meu Deus. Que não tenha pedra me substituindo e nem substituindo a você neste tempo final. Não deixe que uma pedra clame no teu lugar e nem que uma mula fale no teu lugar, mas abre o teu coração e veja o que o povo está sentindo ao teu redor. Dos pequenos aos grandes. Dos pequenos aos grandes. Principalmente nesses lugares que eu falei. Funcionários públicos. Principalmente. Porque eles são tão privilegiados, mas tão privilegiados, gente. Eu, como funcionária pública, digo isso para você, louvo ao Senhor todos os dias, porque eu posso dormir garantida do meu trabalho, por enquanto, né? A menos que aconteça alguma coisa, porque eu sou efetiva. Me aposentei efetiva, continuo efetiva na prefeitura aqui de Oroeste.
Então isso é uma bênção. Diante das dificuldades das pessoas de arrumarem um emprego, é uma bênção muito grande. Mas a cobrança é bem maior. Porque a quem muito é dado, também muito será cobrado. Você sabe disso, né? Então Deus nos deu um emprego, funcionários públicos, o próprio nome já diz, que é para servir o público. E como cristã, eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que tratar bem todo mundo que chega naquela escola, todas as crianças que chegam ali. Eu tenho, porque é uma obrigação minha de cristã. E Deus me deu, a quem muito é dado, muito será cobrado. Isso em todas as áreas. E eu ando vendo muita gente falhando neste quesito. E eu tô com medo dessas pessoas perderem a salvação. Porque Deus deu uma bênção tão grande, tem um emprego efetivo, a pessoa não sabe valorizar. Não, Deus deu emprego e falou assim, ó, eu estou te colocando num lugar para você ser luz. Num dos lugares melhores para que você possa exercer o teu cristianismo. E as pessoas estão falhando, tô vendo isso. Dentro da igreja, então, nem se fala quando acontece, né? Tive um relato da minha irmã Cristiane, que ela viu dentro da igreja. Então, minhas irmãs, meus irmãos, tá sério o negócio. Nós precisamos acordar, porque Jesus está vindo aí. E ele vai aprumar a sua igreja. Ele vai passar o prumo na igreja. E nós vamos ter que nos acertar. Nessa questão de amor ao próximo. De ajudar aquele que está perto de nós. De levar a palavra para os órfãos que não têm pai ainda não tem o Deus como pai, e para as viúvas que ainda não têm um noivo, como nós temos. E eu digo para você, sem medo de errar, os funcionários públicos serão muito cobrados, porque eles foram privilegiados com esse lugar, e eles estão errando. Crente está dando mau testemunho nos lugares por onde passam. Ao invés de servir, né? Eu não gosto do Pablo Marçal, não, mas ele fala uma coisa muito... Ele fala uma coisa muito legal. Eu quero servir essa cidade, né? Que ele está sendo candidato lá em São Paulo. Ele fala essa palavra. Se os outros políticos entendessem o significado da palavra servir. E que funcionário público só está no lugar justamente para fazer isso aí. Para servir. Agora, sendo um crente, então... A missão é dobrada. A missão é dobrada. Porque ele vai servir ao reino num lugar que ele foi colocado somente para servir a população. E aí? Nós estamos perdendo a chance de brilhar, de ser luz, né? No lugar onde nós estamos. A gente está pensando que brilhar e ser luz é só lá dentro da igreja. Não, queridos. Lá a gente se reúne com os irmãos, para adorar o nosso Deus em comunhão com os irmãos. E ali nós aprendemos os primeiros passos da nossa fé. E nós aprendemos ali naquele círculo a praticar o nosso amor ao próximo ali. Só que não é para ficar só dentro da igreja. É onde quer que nós estejamos. A nossa luz tem que brilhar. Porque Jesus está falando isso aqui. Não sou eu. É o Senhor que está falando. É Ele. Vamos ler de novo. E vamos encerrar. Aleluia. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e me visitaste, estive na prisão e fostes me ver. E aí os justos vão perguntar: Senhor, quando nós fizemos isso para ti? Ele vai dizer: quando vocês fizeram para esses pequeninos aí? Aleluia, glórias a Deus. Deus sempre ensinou, né? Lembra da história de Ruth? Ela foi catar a espiga, porque Deus sempre ensinou: olha, quando vocês forem fazer as suas colheitas, vocês não colham tudo. O que cair no chão, deixa. Por quê? Vai aparecer um estrangeiro, um órfão, uma viúva, e vai precisar desse pão aqui. Deixa. O judeu aprendeu isso. Olhe para o senhor lá, o Silvio Santos, que faleceu. Olha o exemplo daquele homem. Ele aprendeu na Torá.
Não colha tudo, deixa para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, deixa para os passarinhos, deixa para os animais. Deus ensinou isso para o seu povo. Deus nunca ensinou o povo a ser egoísta, pegar tudo para si e não deixar nada para o próximo que vem atrás. E é isso que o Senhor está falando. Faça para os outros o que você está fazendo para mim. Saiam das quatro paredes e mudem as suas atitudes. Sirvam, porque a palavra do reino é servir. Vai lá no Pablo Marçal e escuta ele falando isso. Servir. Ele está falando certo, eu não gosto dele. Se eu morasse em São Paulo, não votaria nele. Porém, o que ele fala é real. Né? Eu ando com os dois bolsos, um com fundo, o outro sem fundo. As coisas boas eu ponho no bolso com fundo e as ruins põe no bolso sem fundo que cai. Então, essa palavra do Pablo Marçal é importantíssima. A palavra servir. E nós estamos aqui para isso. Agora, tem muito crente entrando na política, nem sabe que está lá só para ganhar dinheiro. Ele esquece da palavra servir. Não é verdade? Então, meus irmãos, aprendamos com o Senhor. Ainda é tempo de nós aprendermos. Não seja bode, seja uma ovelha de Cristo. Seja uma ovelha de Cristo Jesus. E se comporte como ovelha, seja dócil, aprenda sempre, seja sempre pronto a aprender. E viva em comunhão com os seus irmãos, os que estão fora. Dê um sorriso sempre, tenha uma cara alegre. Pelo amor de Deus. Ainda ontem eu estava pensando, ainda falei na igreja sobre isso. Falo, Deus, será que a nossa vida tá tão assim? Porque o Silvio Santos, né? Com essa prosperidade toda dele e tudo que ele conseguiu, tipo, quase do nada. E foi. Mas, gente, vocês perceberam a postura do homem? Qual que era a postura dele diante da vida, Ritinha? Fala para mim. Fale para mim, como diz a Cíntia Chagas. Fale para mim. Fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor e uma postura alegre diante da vida. Alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Aquele homem viveu este versículo na vida dele. Uma postura otimista, sempre alegre, confiante. O que ele falou? Fecharam as portas das TVs para mim, eu fui comprar a minha TV. Ele não ficou fazendo mimimi. Ai, me fecharam as portas. Ai, não sei o que. Não, ele foi atrás e conseguiu. Porque o judeu é assim. Que dia que você viu o judeu reclamando a herança da escravidão que eles passaram no Egito? 400 anos. 400 anos o povo de Israel, escravo no Egito. Que dia você viu um judeu reclamando a herança dele? Agora você está vendo o povo falando de herança, de dívida, reclamando dívida histórica? Gente, pelo amor de Deus. Aliás, o Pablo Marçal, eu não votaria nele por causa desse detalhe. Ele arrumou uma vice-prefeita lá que está falando de dívida histórica de escravidão. Sabe, umas coisas assim. Que dia que você viu o judeu fazendo isso? Que dia que você viu o povo judeu falar, olha aqui, Egito, nós fomos 400 anos escravos aí no teu país, agora você tem uma dívida histórica comigo. Que dia que você viu isso? Porque não está na Bíblia, meus irmãos. Porque não está escrito na Torá. Na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós chamamos de Pentateuco, mas o judeu chama de Torá. É aquilo ali a nossa regra de fé. É aquilo ali, porque depois, ao longo da Bíblia, até chegar no livro de Apocalipse, é só uma repetição da Torá. Simples assim. Simples assim. Que dia que você viu? Nunca. Então, seja alegre, tenha uma atitude positiva diante da vida, dê um sorriso, agradeça a Deus por tudo que você tem, pelo sol que se levantou nesta manhã, por tudo, agradeça, porque Deus é bom, e Ele é fiel, e Ele é um Deus que ama a alegria do seu povo. Aprenda. Aí eu pensei, falei na igreja, falei, será, Senhor, que a nossa vida não sai dessa coisa, né? A gente parece que vive andando de roda, ninguém melhora, ninguém prospera, fica sempre ali. Falei, será que a nossa postura diante da vida está errada? E que se a gente tivesse uma postura do Silvio Santos de alegria, de confiança, de fé, de coragem, de perseverança e de menos mimimi e menos reclamação, será que a gente sairia dessa roda? E prosperaria? É para pensar. É para pensar. Uma coisa certa. O nosso Deus é Deus de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira que vem estaremos aqui mais uma vez trazendo uma palavra poderosa do nosso Deus.
Seja sempre ovelha, nunca seja bode, porque Jesus está voltando e ele vai separar os bodes das ovelhas. Não perca a oportunidade de ajudar o teu irmão que está do teu lado, precisando de ajuda. Dá um beijo, dá um abraço, dá um sorriso, faça alguma coisa, mas faça alguma coisa em nome de Jesus. Querendo Deus, segunda-feira que vem estaremos aqui. Paz do Senhor Jesus. Beijo no teu coração. Aleluia. Ai, onde é que eu